Hoje é o Dia Nacional do Podcast, data criada para celebrar o primeiro podcast nacional. E por falar em pioneirismo, nós acompanhamos os bastidores do Café com Pão, o primeiro formato com uma mulher à frente aqui em Ilhéus. Eu fiquei assim vislumbrada, preferi não mexer muito porque eu acho que eu vou mergulhar. Há pouco mais de um ano, Joelma Nascimento entra ao vivo com convidados para falar sobre assuntos relevantes da nossa sociedade. O podcast foi criado porque eu precisava falar com as pessoas, sabe? Eu precisava fazer com que levar as pessoas a fazerem uma reflexão sobre a vida. Então, como eu imaginei, que aqui tá o livro, né? Que eu faço todo dia. Como tem muita gente que tem preguiça de ler, eu falei, vou criar um podcast para que as pessoas, na hora que estiverem se dirigindo para o trabalho, levando as crianças na escola, elas possam ouvir essa reflexão. 3 câmeras e microfones são direcionados aos entrevistados. Para gerenciar a performance da live, um diretor fica atento a tudo: áudio, luz e imagem. E é claro, fica atento também aos espectadores que acompanham e interagem com os comentários. Mas espera aí! Você sabe quando tudo isso surgiu? Quem responde esta pergunta é Priscila Schecker, professora do curso de Comunicação Social da UESC. Ele surge nos Estados Unidos, né? Um dos pais do podcast é o Adam Curry, um dos criadores, né, do primeiro podcast. Então ele surge nesse contexto, né? A possibilidade de você ter conteúdo de áudio, conteúdo sonoro, que pode ser acessado pela internet, que pode ser baixado pelo computador. Criado no início dos anos 2000, ele chega aqui no Brasil por volta de 2004 para suprir uma demanda por conteúdos de áudio. Mas foi durante a pandemia da Covid-19 que o número de produções aumentaram. O podcast, ele não está centralizado em grandes grupos de mídia. Então, qualquer pessoa pode produzir podcast, né? E hoje nós temos o barateamento das tecnologias. Então, a partir do acesso a um microfone, a um celular e uma internet de qualidade e a proliferação também de aplicativos de edição de som, então, muitas pessoas hoje estão fazendo podcast e produzindo podcast. E essa demanda vem justamente por essas temáticas que não estão presentes nos grandes grupos de mídia. Surgem aí podcasts mais voltados a questões como de gênero, de sexualidade, questões de raça. Pode gravar, pode participar, pode tudo. Só não pode dizer que você nunca ouviu ou assistiu um podcast, seja na internet, mídias sociais ou plataformas de áudio. E este formato já caiu no gosto dos brasileiros. Segundo um relatório feito pelo Data Real Portal de 2023, o Brasil é o país que mais consome podcasts no mundo. Eu gosto de escutar podcasts de policiais falando mais sobre operações, essas coisas. Também gosto de podcasts de lutadores e tal. Eu acho que é mais explicativo e sai mais divertido, assim, a pessoa falando, conversando, é um modo de interagir com a gente. Eu gosto de escutar bastante mais sobre mindset, sobre empreendedorismo. Se for um podcast com mais visual, eu presto atenção, eu gosto de ver. Eu vejo alguns de ciências, astronomia, e eu gosto de escutar também sobre policiais. O podcast é um termo que junta as palavras iPod, que se refere aos dispositivos de reprodução de mídia portátil, que surgiu nos anos 2000, e o cast vem de broadcast, termo em inglês que se refere à transmissão de conteúdo de áudio e vídeo. Hoje o conteúdo não se limita apenas às plataformas de áudio, mas na transmissão ao vivo da gravação em vídeo das entrevistas. O que a gente observa é que os podcasts, eles têm ocupado vários espaços. Então eles estão nos strips de música, eles estão nos de vídeo, eles estão no YouTube, eles estão no Instagram. Então você tem, a partir do episódio do podcast, os produtores, eles fazem cortes e esses cortes eles disponibilizam no Instagram. Para mim foi muito importante. Eu tive numa loja, fui comprar um determinado produto. Foi aí que eu percebi que a coisa estava acontecendo. Eu tive numa loja e o nome da moça era igualzinho o meu, Joelma. Aí eu falei, nossa, Joelma, né? Aí ela fez assim, Joelma. Eu falei, como é que você sabe meu nome? Você me conhece de onde? Ela fez, você é do podcast, eu assisto o podcast toda semana. Falei, cara, que massa! Ela fez, eu acho que aquilo sensacional. E aí foi que eu comecei, sabe? Poxa, as pessoas estão valorizando uma coisa bacana. O Café com Pão surge a partir de um projeto social criado por Joelma. E hoje, através das reflexões, ela busca empoderar mulheres e possibilitar um momento de escuta. Eu tô subindo uma hashtag Se Eu Grito é a Minha Voz, para que outras mulheres consigam me identificar como a porta-voz dela e dizer assim, preciso conversar com você,
Eu sou uma pessoa que hoje eu consigo me motivar através de tudo que vai na contramão. Seja ouvindo, assistindo e até mesmo interagindo, consumir podcasts ou videocasts se tornou uma mania internacional. E com a evolução das tecnologias de forma acelerada, é difícil imaginar o que ainda vem por aí.